Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olha o Serginho aí, saudades. Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui muito breve, né? Mas eu acredito que vai ser de muito valor, né? Porque muitas vezes a gente desconhece algumas coisas e por desconhecer a gente acaba sofrendo muito tempo além do que, né, deveria. Porque o nosso corpo, de certa maneira, o nosso corpo fala, né? E se a gente não percebe, se a gente não se percebe, a tendência é ele continuar gritando por socorro, não é verdade? Muitas vezes a gente vai no procurar ajuda em lugar que infelizmente não é adequado, né? Então, meu nome é Erika Watanabe, para quem ainda não me conhece. Hoje a gente vai fazer uma live aqui com a doutora Ana Keila, um amor de pessoa, tá? Ela tá até aqui, daqui a pouco ela vai entrar. E ela é uma dentista que ela é especialista em bruxismo. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês aqui, até de desconhecer, né, o bruxismo. Então, você sente aí uma dor de cabeça, sente uma dor muscular, uma dor no pescoço, dor na face, não consegue abrir a boca. E às vezes você acha que foi o seu dia que foi tenso, ou a dor de cabeça é comum mesmo. Muitas pessoas chegam até mim alegando uma dor de cabeça e acredita ser espiritual. Quem passa comigo, quem me conhece, sabe o quanto eu sou um tipo de pessoa que eu trabalho no todo, né? Então, assim, eu sempre trabalho em conjunto, eu não descarto nada. A gente investiga até realmente alcançar a raiz da situação. E muitas vezes as pessoas acham que é espiritual e não, é um problema físico, um problema real que existe e tem tratamento, tá? Então, eu vou chamar aqui a doutora Ana Keila, vamos ver se ela já tá pronta aqui para entrar. Vamos ver aqui se ela consegue entrar. Olha aí, Olá, vai. Oi, boa noite, tudo bem, doutora? fala, Érica. E aí, pessoal? Boa noite. Tô nervosa, já te aviso. Não, eu falei para ela não ficar nervosa, que é só um bate-papo. Você sabe por quê, gente? Eu quis fazer esse bate-papo. Assim, eu deixei lá o meu depoimento para ela, minha avaliação lá no site dela. Lindo, por sinal. Muito lindo. Mas assim, eu falei, eu acho muito importante a gente fazer esse bate-papo, porque muitas pessoas estão sofrendo e desconhecem esse sofrimento. Desconhece a causa e ainda o tratamento, lógico. E eu sofri por 16 anos de dor de cabeça. Eu acho que se eu não tivesse quebrado o meu dente, trincado, que aí, né, bate na estética, a gente já fica, né? Até hoje você já tá com dor. Até hoje eu estaria com dor. Achando que é uma dor de cabeça normal, porque daí você vai no neurologista, você vai. Eu faço todo o check-up todo ano. E aí tá tudo normal. Nossa, então é uma atenção, é uma preocupação. E aí você vai levando para o outro lado e desconhece a verdadeira causa. E muitas vezes também a pessoa é diagnosticada com bruxismo, mas acredita-se que apenas a placa é o suficiente. No meu caso, não foi. A doutora vai falar um pouco sobre. Confesso que de prontidão, quando eu cheguei até ela, é, eu sempre falo, né? O que é caro para você, né? O que é caro, o que é barato? Quando se trata do seu bem-estar, quando se trata da saúde, eu costumo dizer que a gente tem algo dentro da gente que a gente precisa trabalhar mais, que é o amor próprio. A gente tem uma visão sobre o amor próprio muito distorcida, né? Gera como se for uma pretensão, um egoísmo.
E não é, pensar em si não é sinônimo de egoísmo. Pensar em si é algo real, é algo que você precisa para você poder oferecer algo para um outro ser, para uma outra pessoa. Até a mensagem de Jesus é: amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo, se eu não me cuido? Mas a gente tem uma mania de querer oferecer para o outro, sempre com muita disposição, e ok, deve ser assim mesmo, mas quando você vai fazer alguma coisa para você, você tende agora não, eu não tenho, né? Agora é muito caro, e foi nesse Não é sentido, hora ainda. né? Aí eu vou pesquisar É o que mais a um gente mais pouco, escuta. vou pesquisar mais um pouco, vou pensar mais um pouco. E foi nesse sentido que eu cheguei, mas assim, tipo, foi muito rápido, tá, gente? Coisa assim, de 2 dias depois, 7 horas da manhã, urgente pra ela. Não, não dá mais pra esperar. Eu E lembro disso, eu lembro desse dia. lembra? E ela, assim, de prontidão, já me atendeu naquele dia. Naquele exato momento, ela já sanou toda a minha dor. Assim, era uma dor insuportável, além do dente trincado, além né, dele ter trincado mesmo, era uma dor surreal que eu sempre tive essa dor, 16 anos, mas não tão forte como aquela. Era uma dor que, tomava 2 remedinhos lá, já era. Às vezes tomava até 2 dias seguidos. Ô, Érica, eu acho que é legal você dar até meio que um resumo de, do, de alguns dias antes até da tua vinda aqui, né? Para que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente entende, eu tô com uma dor e tal, né, um incômodo, que ele não passa, não melhora, mas assim, eu, eu digo isso porque eu tive um choque até, né? Eu lembro que eu te vi as suas mãos assim, ó, na minha mesa, e você virava, isso aqui dói, tudo isso aqui dói. E eu lembro que eu fiquei até assustada, eu falei assim, nossa, ela tem. E eu lembro até, né, do teu relato sobre os médicos em que você já havia ido, né, remédios que você usava de maneira, né, até rotineira. E aí era legal você dar uma visão sua, né, o que você, da tua dor, a tua queixa, para que as pessoas entendam, né, um pouquinho do que foi a tua história até a tua vinda aqui. Tá, eu quero pedir essa licença para vocês, pessoal, para contar um pouco, bem resumidamente, né, Uhum. o histórico, para depois passar aí para a doutora, para ela contar para a gente o que é o bruxismo, como que pode ser identificado, quais são os tipos de bruxismo, por quê? Até então era uma coisa que eu desconhecia, né? Então você ouve falar, tem uma placa lá, é bruxismo, mas você não vai a fundo, porque não é uma coisa que te toca tanto. Mas eu lembro que nesses últimos dias que eu procurei a doutora, assim, eu segurava essa parte aqui. Eu segurava, porque assim, era uma dor insuportável. E eu lembro que eu ficava assim, eu mordia assim, né? Porque estava bem desgastados os meus dentes, e eu achava que eu tinha os dentes perfeitos, né? Eu lembro disso Só na também. hora que ela coloca o aparelhinho lá que você vê o estrago. Aí, eu lembro que eu falava assim pra ela, doutora, às vezes eu tenho que ficar assim, ó. Sabe? Tipo, ou às vezes segurar assim. Tipo, eu falava pra ela, não tem uma posição. Eu sinto que eu não tô confortável na minha posição natural, mas eu mal sabia que essa posição natural já estava bem desgastada e forçando toda essa parte da minha TM, né? Então, a gente, o bruxismo, ele tem algumas causas, a doutora vai falar, sim, de estresse, de ansiedade, mas assim, muitas vezes Basicamente essas. né? E às vezes a pessoa procura esse tratamento, mas assim, e o que já ocasionou? E o estrago que já se fez? E aí, eu lembro que eu procurei na internet uma clínica e eles me atenderam pelo WhatsApp. Eu já ia fazer a plaquinha daquele jeito, eu já tinha comprado uma plaquinha no Mercado Livre, gente. Eu tentei de tudo. Ela Olha só que absurdo, do Mercado Livre. Como que faz um negócio desse no Mercado Livre?
Ai, que vergonha O de assumir. biscoitinho Mas para é essa placa aqui no Mercado Livre. é muita irresponsabilidade com uma pessoa só, né? E aí, o que que aconteceu? O meu marido, ele falou assim pra mim, aí eu falei, olha, amor, ficou tanto, vou fechar. Ele, não, tem 4 pessoas aqui que é especialista em bruxismo, eu vou te levar num desses 4. E aí, a doutora, claro que ele foi no primeiro que tava lá a avaliação gratuita, lógico, né? Mas não tem problema nenhum, faz parte. E aí, quando eu cheguei na doutora, Ana, não é porque ela tá aqui na minha frente, não. Gente, eu te juro, ela ficou 1 hora comigo. 1 hora comigo. E aí ela tirou foto, ela mostrou como os meus dentes estavam desgastados de anos, era como se meus dentes fossem tipo 10 anos mais velhos, entendeu? Do que a minha idade. Ou mais do que isso. Ou mais, né? E tem a foto Uhum. do antes e do depois. Eu falei para ela, olha, pode colocar, pode fazer o que você quiser, porque assim, depois disso, gente, na primeira sessão, na primeira consulta, eu já saí de lá sem a dor. E eu tava assim com toda essa parte aqui muito inchada, muito. Eu ia fazer shiatsu, procurava qualquer tipo de coisa assim, mas não sanava, não era o suficiente. Então, assim, para eu chegar nesse estado de eu procurar realmente um especialista, foi aí que mexeu com a trinca do dente, com o meu dente mesmo quebrado de baixo. E aí sim que eu procurei isso com mais seriedade. Mas eu pensei, vamos fazer essa live, porque acho que a pessoa que está do outro lado, ela não precisa passar pelo que eu passei, né? Para procurar ajuda, para procurar ajuda de um especialista. Então, eu quero que ela fale um pouquinho aqui o que que é, quais são as causas, como que a pessoa pode identificar o bruxismo? Então, exatamente. O que que é? É um hábito em que a gente range um dentinho no outro. Então, a gente faz como se fosse um, um lixamento, né, dos dentes. Então, esse osso, ele faz isso daqui, ó. Normalmente, esse hábito é mais visto ou mais ouvido à noite. Só que existem alguns casos que, às vezes, até ao longo do dia, existem, né, pessoas que fazem esse hábito. Ou seja, é um hábito que a gente range mesmo um dente, a gente raspa um dente, né, no outro. E isso está diretamente ligado a pacientes mais nervosos, né, ansiosos, porque é muito ligado, é muito íntima essa relação. Então, a gente vê muito caso. Até a Érica me disse, realmente, doutora, eu sou muito tensa, muito ansiosa e tal. Eu falei assim, olha, tem a ver com esse selo histórico. Mas, hoje em dia, existem até o bruxismo em vigília, que é um bruxismo que a gente faz, né, durante o dia e que, na maioria dos casos, a gente nota quando a gente faz algum toque em dentes. Só para vocês terem, assim, sabe, uma ideia resumida, os dentes, eles ficam, a maioria, né, do tempo, em repouso. E aí, em repouso, a gente fica com os lábios sempre entreabertos e a ponta da sua língua, ela fica na parte aqui atrás, né, nessa região aqui. Então, em repouso, a gente normalmente deveria ter essa posição, tá? E a gente iria ter toques em dentes durante uns 10 minutos a 15 minutos ao longo de um dia inteiro, que é o que diz respeito aos movimentos em que a gente faz para engolir o alimento. Ou seja, se você fica, né, uma média de meia hora, 1 hora, por exemplo, eu vou ler um livro, ou eu estou enviando, né, algum e-mail, ou eu estou, né, numa reunião. Se você notar que os seus dentes eles fazem algum toque, isso é
é um outro tipo, né, de bruxismo. E que tem também outras dores e outras perdas, né, de dente que vem ali juntas com esses casos. Então, assim, as pessoas elas não têm ideia, elas não têm noção, né? E acham mesmo o que a Érica disse, não, é apenas uma dor. Né? Às vezes eu escuto algum ruidinho aqui, ou eu abro a boca, escuto algum estalo, só que as pessoas não fazem ideia que às vezes os dentes em si, eles já estão detonados, super desgastados. E era até o caso, né, da Érica, a gente até tem aqui as fotos dela de antes, né, e depois, e o relato dela, assim, né, o que eu me lembro, eu nunca vou esquecer daquela carinha dela, né, com as mãos assim, olha, dói tudo. E, e eu realmente, na hora, né, que eu fui ver, eu falei assim, olha, eu me imagino a tua dor, porque realmente estava assim, bem desgastado os dentes dela. Só que as pessoas elas acham que isso é natural, normal, e não é. Então é basicamente isso. Eu não sei se eu dei uma explicação. Eu acredito muito que as pessoas às vezes nem percebem. Eu não percebia que os meus dentes estavam desgastados, como, né, essas pontinhas aqui, ó, né? Eu Sempre que você perde as pontas de dente, não. por exemplo, a maioria, a gente vê aqueles dentes retos, lisos, gastos. Tem muita gente que olha aquilo e acha lindo. Eles são retinhos, bonitinhos. Só que as pessoas, elas não entendem que as formas dos dentes, elas têm uma função. Existe, né, um motivo de ser. Existem algumas guias, tá? Sempre que a gente vê aquele dente reto, alinhadíssimo, isso já é assim, à primeira vista, ali existe já algo errado. É a coisa mais típica que a gente vê. Sempre os dentes muito, muito gastos e lixados. E não é bonito. E não tem função. E isso leva à dor. Isso leva a uma perda de guia. As pessoas não mordem legal, as pessoas não rasgam bem o alimento. E isso, né, a gente. O que eu falo é assim, dente, sempre que der alguma coisa simples e que a pessoa não cuidar, a tendência é sempre ir piorando. Né? No caso até da Érica, ela veio já na clínica já num grau muito alto, então ela tinha dores horrorosas. E eu lembro do dia que ela me acordou, era umas 6:30 da manhã, falando, olha, doutora, eu vou ter que ir hoje na clínica. Eu não aguento mais de dor. Então, realmente, é uma dor, assim, chata, dói, incomoda. E, além disso, você tem até uma perda de dente muito grave, muito séria. Que, ao longo dos anos ou dos meses, isso piora. E, olha, eu te digo mais, Érica, independente da idade, tá? Existem idosos, né, que rangem os dentes, jovens, bebês, né, crianças, muito normal, muito comum, a gente vê demais. Ainda mais nesses últimos anos, onde a vida foi, né, difícil, nesses nossos 2 últimos anos aí, os números aumentaram, assim, absurdamente. Eu tava Então, eu vejo que 90% até dos casos, né, dos meus clientes, os pacientes têm algum tipo, ou range à noite, ou de dia, ou então aperta, que não usam placa, não sabem, eles vêm com dor, eu né, acho que desconhecem. falar também que eu pensava assim, bruxismo. Eu não tenho bruxismo, porque eu não me vejo rangindo os dentes à noite, meu marido não fala nada, tal.
mas o meu eu já estava num estado que eu estava apertando, né? Que eu estava. Então, mas no seu caso, deixa eu explicar o que que houve. Você já um bruxismo, né, anterior, só que você ficou muito tempo, né, com isso, e aí não foi olhar, não foi ver e tal. Só que no que a gente range os dentes, a gente perde essa altura, tá? Que a gente dá um nome como é uma dimensão, né, vertical de oclusão. Uma vez que a gente perde isso, os dentes eles vão ficando mais lisos, né, e mais gastos, então eles perdem aquelas curvinhas que ele tem, tá? Isso assim, sabe, eu estou falando aqui mais para uma galera mais leiga, tá? E aí o que que acontece? Uma vez que você perde, é como se houvesse um microespaço entre os dentes. Então, à medida que a gente fecha, você não sente mais que eles tocam, tá? Aí o que que acontece? A gente inconscientemente, a gente vai em busca sempre para você ter um toque nos dentes. Sabe, eu quero morder, eu quero ver que eles têm a mente, né, um toque. Porque eu vou amassar um alimento e tal, e eu vou rasgar um alimento. À medida que você range dente, que você perde, e os dentes eles vão ficando lisos, você fica como se fosse com um espaço. E aí, os músculos eles ficam nesse movimento. Sempre para ir, né, buscando algum ponto aonde eles venham a ter algum toque. E é nisso a dor. Por quê? Porque essa região aqui, ó, inteira, fica tensa. Eu quero ter um toque. Eu quero um toque. E aí você não acha. E aí a sua musculatura inteira, ela entra num colapso. E eu estava numa situação até que comendo eu sentia dor. Exatamente. Tem aqui a Paty, ela tá dando parabéns pela iniciativa, porque geralmente as pessoas ela procura mesmo só quando está no limite. Eu acho que, Hum, né, acho que mais ações como essa vai ajudar bastante as pessoas na prevenção e não chegando ao exatamente. extremo e, consequentemente, né, tendo um tratamento mais longo e também, de repente, aí mais caro, né? Tem a Hum, Natália também que pergunta assim, se o estralo quando abre a boca é sinal de bruxismo. pode ser também. Pode ser também. Porque, na verdade, é tudo muito linkado, tá? Então, as pessoas, elas não entendem que, assim, é dente, músculo, nervo. E aqui existe a nossa articulação, que ela é a responsável, né, por abrir a boca. Então, sempre que houver algum estalo, alguma dor, algum ruído, tá? Sempre vai em busca, vai olhar isso, porque já pode ser, né, até uma fase já mais crítica, tá? Mas assim, tudo, dores em face, dores na têmpora, dores nessa região, ouvir estalos, tá? Essas são as dores mais comuns que a gente escuta dos nossos relatos aqui, diariamente. E fala um pouquinho sobre o bruxismo que eu também já tinha adquirido, né? Que é o de bruxismo durante o dia, não necessariamente à noite, de vigília. Muito normal, muito normal. A cada dia a gente vê mais e mais, tá? Ele é basicamente, ele, a gente não range os dentes, mas a gente faz uma força. Então a gente fica apertando, a gente faz isso aqui, ó. Sempre que você fizer esse movimento, ou que você notar que os dentes eles estão tendo algum toque, isso daí já é um bruxismo em vigília.
muito normal em gente jovem, muito normal em, em quem fica muito tempo online, né, em reunião, aquela coisa, sabe, onde você fica mais tenso, ansioso, muito normal, tá? Ou seja, existe o bruxismo à noite, que é o que você range o dente, que às vezes alguém escuta, né? O marido escuta, um filho, um irmão e tal, escuta. E esse outro que a gente aperta, que é o bruxismo em vigília. Tá. Os dois hoje em dia estão assim, né, bombando. A população está realmente necessitada de ajudas. E é importante, né, falar um pouquinho o procedimento que você usou em mim, né, até de refazer alguns dentes, porque assim, hoje eu uso a placa bem certinha agora toda noite, às vezes a A Tadinha está usando todas as noites. placa. Mas eu gostaria que você falasse o que que você fez em mim. Por quê? No primeiro dia que eu fui, que eu estava com muita, mas muita dor mesmo, que um dia anterior eu tinha ido até na massagem, shiatsu, nada deu resultado, lógico, Uhum. estava bem estragado o negócio. E aí, no outro dia ela me atendeu e eu já saí de lá. Ela fez 4 dentes. Eu queria que ela falasse daquele dia específico que eu saí de lá. Falei, meu Deus, que milagre é esse? Aí, olha, aquele dia eu já ganhei já uma cliente para sempre. O que eu fiz, né? Como você rangia os dentes, você tinha já esse hábito há muitos anos, você perdeu essa altura, tá? Então, o que eu fiz naquele dia? Eu removi a resina antiga que havia em alguns, né, dos dentes e eu refiz. Só que eu refiz em uma nova altura. Ou seja, eu te devolvi uma altura de dente, né, que você, ao longo desses últimos anos, 10 anos, 15 anos, que você ficou, né, com uma perda dessa altura já por conta dessa força ou do bruxismo. Então, eu fiz uma reabilitação em resina diretamente em boca. É como se eu tivesse aumentado o dente, dei um volume, arrumei a altura, nivelei a altura, os músculos da face, eles iriam ter um alívio na hora, e é imediato, né? Porque eu lembro que você já foi embora com um certo alívio muscular, e isso é na hora. Por quê? Porque antes os músculos eles estavam com muita força, né? Então você fazia sempre muita força. Uma vez que a gente aumenta a altura do dente, a gente vai, devolve isso e a gente já causa já um alívio imediato nos músculos. E o que eu fiz depois, nas suas outras vezes, foi apenas, né, fazer o ajuste dessa mesma altura em outros dentes. Aí a gente vem lá de trás, né, de molares até os pré-molares e até aqui na frente. Mas ficou assim. Realmente você foi um caso lindo para mim, não só pela parte na estética, mas foi um caso assim, sabe? Foi um caso desafiador, porque eu lembro você com muita dor, mas com muita dor. E, e até e após a sua vinda aqui, eu te digo que eu até mudei mais o meu olhar. Eu dei alta hoje também para uma outra moça com a sua mesma idade ou até mais nova, que me via também, né, às vezes, em alguns encontros, e estava assim, putz, Ana, olha, eu já operei o disco de ATM, já operei, eu já fiz físio, não resolve. E eu, né, algumas vezes, olha, vai lá na clínica, vamos ver a parte, né, de dente. Não!
Mas eu não tenho cara, eu não ranjo dente, eu não escuto, ninguém me escuta. E assim, é batata. É batata. As pessoas, elas estão tendo muito desgaste de dente e elas não fazem nem ideia do que é. Olha, gente, eu quero aqui deixar assim, minha super gratidão a essa profissional. Foi uma pessoa assim muito atenciosa, teve paciência, né? Teve uma época que eu tava querendo pensar, não, ela vem, eu posso te ajudar. Então, assim, me deu super atenção, dá assistência depois. É, fez, não sei, 20 dentes aí em menos de. Foram muitos. Ainda foi interrompido porque eu tive um AVC, mas, né, tudo bem. E assim, super recomendo, super recomendo. É uma pessoa que você pode confiar, ela vai analisar tudo, ela vai te mostrar o que ela está fazendo. Então, se você puder agora passar o contato aí para o pessoal. Olha, eu fico feliz, tá? Na verdade, é o que eu te disse, eu nunca tinha feito antes, né? Uma live, não é da minha natureza. Você que veio aqui, a gente ficou 2 meses juntas, você sabe que não é da minha natureza. Mas, enfim, mas eu entrei nessa onda porque eu achei mega legal e eu acho que é valioso, né? O que a gente hoje fez é uma coisa valiosa, tá? Então eu fico muito grata, eu tenho você como assim, sabe, uma cliente e uma amiga, eu te guardo, né, muito bem, e eu sei que você não some mais agora de mim, que você vai vir aqui sempre. Então a nossa clínica fica aqui, né, na Vila Nova. Eu estou atrás aqui do Hospital São Luís, tá? Eu vou mandar as minhas redes, o nome da minha clínica. Minha clínica é a ODE. Então, é uma gente que tem o Insta. Depois eu vou pedir até para a Érica, né, para que ela marque aí, tá? E eu tô assim, sabe, disposta, né, a ajudar, tá? Eu acho assim, vem aqui, a gente bate um papo, você me fala a sua queixa, e aí eu te mostro o que a gente, né, existe hoje em dia. As placas depois, né, que a gente vai e ajusta, né, a nova altura, a gente vai e usa, né, as placas por mais alguns anos, tá? Mas eu fico muito grata, feliz, obrigada. Eu espero que eu tenha, né, ajudado a quem tem dor ou a quem, né, venha ter alguma dúvida. E eu estou aqui à disposição, estou aqui, né, na minha clínica, a Eka já sabe, já conhece, já veio aqui já algumas vezes. Eu Lugar, fico muito grata lugar, e eu te mara- agradeço. lugar maravilhoso, acolhedor, tudo muito preparado para você. E eu quero falar para você que está ouvindo aí, cuide de você, invista em você, não tenha dó, não tenha dó em gastar com você, gaste mesmo com você, você Mas merece. eu vou falar uma coisa. As pessoas, elas têm uma visão errada. Primeiro, por quê? Ou a pessoa vem em busca de uma estética, ou a pessoa vem se ela está com uma dor, tá? Só que existe antes, antes disso, né, de virar dor, existe vários outros, né, indícios. E às vezes as pessoas, elas não olham, não enxergam, não escutam aqueles avisos, tá? E aí a pessoa, na hora que chega com uma dor, você pode saber que não é algo mais tão simples assim. No teu caso, eu acho assim, que a gente, né, não vai julgar, né, as condutas, mas eu acho que não foi feita uma, não, não houve um outro olhar, tá? Porque era um caso simples, você tinha já um relato já de uma dor que não melhorava, você foi num neuro, então assim, era muito claro que havia alguma coisa em boca. Era muito claro, velho.
Então, eu acho assim, que nesses últimos anos houve algum desleixo, entendeu? De alguma das partes, né? De alguma das partes. Mas isso existe, tá? Você viu, você viveu a sua dor, você sabe o que que é, hoje você entende. Eu acho que a live é para isso mesmo, ela é um alerta, tá? E não veja como assim. A gente não pode ver o preço, a gente precisa de ver o valor que isso agrega na nossa vida. Hoje você sabe disso, tá? E hoje eu não tenho nem dúvida que você iria, né, se investir ou a mesma coisa, ou ainda mais, se você imaginasse esse alívio. É que as pessoas elas linkam muito ao preço, ao custo, mas o que a gente vai, né? Eu fiz uma reabilitação em você, então, né, a gente fez, né? Existe ali uma minúcia, tudo muito bem feito, muito avaliado, pensado. Porque às vezes, se o dente fica muito alto, vai te dar outro tipo de dor. Então, assim, não é uma coisa tão simples assim, né, de fazer. Mas fico feliz. Invistam mesmo em você, invista, né, em você, no teu bem-estar, no alívio de uma dor, tá? Porque vale a pena. E hoje a Érica tá aí, ó, lindíssima, maquiada, maravilhosa, com os dentes bonitos, tem ponta nos dentes, tem forma, tá feliz, não tem mais dor nenhuma. Sem dor, sem tensão. Exatamente, fico muito feliz. Gente, e é isso. Não ignore o seu corpo, não ignore os sinais que o seu Não corpo ignore os sinais, exatamente isso. faz. Não ignore. Se você está fazendo uma coisa sempre e você está tendo o mesmo resultado, procura outra coisa. Vai para um outro lugar que vai dar certo. Mas não desista de você. Cuide de você com todo o carinho do mundo. Tem gente que fala, cuidar do físico é superficial. Superficial nada, porque para o espírito estar bem, para a alma estar bem amparada, ela precisa disso aqui, ela precisa do físico. Então é um conjunto, corpo, é mente, é espírito. Se você está com problema da saúde mental, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra. Se você está com dor aí no ombro, está com dor na face, está com dor no dente, é o dentista, é o ortopedista. Para tudo tem os devidos profissionais preparados para atender você. Então, não ignore o sinal do seu corpo, não ignore aquilo que você tem de mais precioso, que é você. Para você proporcionar alguma coisa para alguém, você tem que estar bem. Então, essa Exatamente. A gente agora viveu, né, nesses últimos 2 anos aí, a gente teve uma bela lição, né? Saúde. É o que a gente hoje em dia tem que ter. Saúde. O restante você, né, corre atrás, se vira, dá um jeito, mas se você não tiver saúde, e sempre a saúde inicia pela boca. Né? Por mais que isso seja antiga, né, que a gente ouça isso aí já uma vida inteira, mas é real. É verdade. As pessoas elas precisam olhar com mais zelo para essa parte tão importante. Tão importante. Com certeza. A gente só dá valor aos dentes, Érica, só na hora que a gente fica sem eles. Infelizmente. Então vamos mudar a conduta, vamos procurar, né, vamos ter hábitos regulares, visitas regulares, porque faz toda a diferença. Certo? Muita gratidão, muita gratidão. Imagina, fiquei muito feliz, muito mesmo. Que bom. Eu vou deixar aqui salva essa live, compartilha, curte, espalha essa corrente do bem aí e vamos levar autoconhecimento, vamos levar ajuda mútua, né? Que é o que o mundo precisa, tá bom? Um beijo. Exatamente. Pra vocês, viu? Um beijo grande. Beijo, doutora. Tchau. Outro beijo. Tchau, tchau.